bem, galera, agora a gente começa a ver uma das últimas forças especiais aí da mecânica, que é a força elástica. Outra força que é muito recorrente de aparecer, dar as caras no vestibular. Enem adora força elástica, galera. Já apareceu misturado com força eletromagnética, com força de atrito, já apareceu de diversas formas. Então, assim, agora você tem que entender que o que a gente vai ver é o último personagem aí desse conjunto de força-peso, força normal, força de tração, força de atrito e agora, finalmente, a força elástica. Com essas 5, aí sim, você está pronto para resolver tudo ou quase tudo que aparecer na sua frente. Porque ainda pode aparecer, como eu te disse, uma força elétrica, uma força eletromagnética, forças de outras naturezas que você estuda em outras frentes de física, seja na elétrica, seja no eletromag, beleza? Tranquilo? Mas vamos ver as características dessa força de mola, galera, essa força elástica, porque ela tem um monte de aplicação, mas um monte mesmo. E se der, eu vou fazer uma experiência e eu vou mostrar para vocês isso aqui na prática, beleza? Vem aqui comigo. Pessoas, mola é um tipo de força especial. Por que ela é especial, Guedes? Primeiro lugar, porque ela é variável. Oi? Ela é variável. Quanto mais você pega uma mola e tenta esticar essa mola, mais força você vai ter que fazer, concorda comigo? Sabe aquele negócio que tem muito em academia, que os caras pegam assim parece uma sanfona, se você bota uma mola para abrir assim o braço, você vai fazer uma força, se botar duas vai ter que fazer mais força e etc, etc, etc. E aqui as molas que vão dar resistência pro exercício. Nossa, bem difícil mesmo. Isso aqui é pra alguém que tá muito forte, hein? Vamos mover 2 molas aqui pra ver o que eu consigo fazer. Ainda assim Vou tirar mais uma. E outra, se você pega o negócio e faz assim, ó, ele estica aí 10 centímetros, aí o cara vai lá e faz. Agora o cara fala assim, tá, mas agora estica mais 10. Vai ter que fazer muito mais força. Pode ir, Roger? Pode. 3, 2, 1. Quanto mais força você faz contra a mola, mais força ela faz contra você. Princípio da ação e reação. Galera, então vamos pegar aqui a seguinte situação. Olha para essa faixa aqui do meio. Tá lá o nosso amigo Zé, como sempre o Zé. Por enquanto ele tá feliz. Por quê? Porque ele tá olhando para uma mola e essa mola tá em repouso, galera. Ela estando em repouso, eu vou te dizer o seguinte. Esse tamanho dela aqui, ó, tá vendo? Esse tamanho dela a gente chama de L, que é o tamanho natural da mola. Toda mola, quando sai de fábrica, ela sai com um tamanho, beleza? Sim, mas ela foi feita para ser deformada, para ser esticada ou ser comprimida. Ah, beleza, professor, então peraí um pouquinho. Se nessa situação aqui o Zé empurrar a mola, tá vendo? Ele empurrou a mola, ele tirou a mola da posição natural dela e trouxe ela para cá. Aí ele causou o que a gente chama de uma deformação da mola, tá bom? X. Por que X, Guedes? Porque normalmente, galera, essa posição aqui, que é o tamanho natural da mola, a gente vem aqui e diz que esse aqui é o tamanho zero, a posição zero da mola. Então, quando você vem para cá, você vai dizer para mim que você fez um deslocamento de menos x. Ah, beleza, como se fosse uma orientação lá da cinemática? Como se fosse não, querido, é exatamente isso. Então, o cara está aqui, o Zé caminhou contrário à minha trajetória, ele teve um deslocamento negativo. Beleza, Guedes, vamos pensar nas forças? Cara, a força que o Zé está fazendo na mola é para a esquerda, concorda comigo? Então a mola está sofrendo uma força para a esquerda. Mas qual é a força que a mola está fazendo no Zé? Essa é a força elástica, é essa força que me interessa. Ah, a força elástica, Guedes, é para lá. Claro, né? O Zé está empurrando para cá, a mola está tentando voltar para essa posição zero. Um nome chique para esse comportamento é dizer o seguinte:
A força elástica é uma força chamada de restaurativa. O que é uma coisa restaurativa? É uma coisa que quer restaurar a situação que estava antes. Então, se você tira a mola da posição normal dela, ela vai querer voltar de todo jeito. Enquanto ela não conseguir voltar, ela vai continuar fazendo força para tentar. Beleza, então se o Zé empurrou para lá, a mola empurra ele para cá. Essa força aqui é que vai me interessar já já, vou te explicar como é que calcula. Beleza? Ok, mas e se o Zé Guedes, em vez de empurrar a mola, se ele puxar a mola? Então, de novo, ó, tinha aqui uma posição original, a gente faz a marca do zero, continua orientando a trajetória. Aí a gente fala o seguinte, se o Zé está puxando a mola para lá, essa é a força do Zé, a mola está tentando voltar para a posição zero. Ó. Essa é a força da mola. Ah, então ele trouxe ela até uma posição positiva, não é isso? Isso, mais x. Entendi, Guedes. Então, por exemplo, se essa força aqui, ela aponta contrária à trajetória, Guedes, eu posso dizer que é uma força negativa? Então, força negativa não dá, porque força é um vetor e vetor não existe vetor negativo, mas existe o negativo de um vetor. Então, sim, de algum jeito aqui você pode dizer que essa força ela é negativa. Eu não gosto de usar essa expressão, mas está valendo. Tá, Guedes, mas como é que eu faço para determinar o valor desse cara? Pessoas, os caras que estudaram mola lá atrás perceberam uma coisa rápida. Perceberam que a força que a mola faz contra o operador ali, no caso aqui o Zé, ela é, vou falar difícil, presta atenção. Ela é diretamente proporcional à deformação que ela sofre. Guedes, fala de novo que eu não entendi. Eu disse que essa força ela é diretamente proporcional à deformação que ela sofre. Não entendi mesmo. Então olha para cá, olha para essa tabela. Eu montei uma tabela aqui para você olhar o seguinte. Quando o Zé não faz nenhuma força, não há nenhuma deformação. Galera, lembra que o X não é o tamanho da mola. O X é o quanto você tirou a mola da posição original. Beleza? Legal. Agora vamos lá. Digamos que o Zé tenha feito uma força aqui de 10 newtons, tá? A força aqui está em newton e o X aqui está em metros. Tá, ao fazer uma força de 10 newtons, Guedes, a mola deformou meio metro. Guedes, quando ele faz uma força de 20, ele dobrou a força dele, não foi? O que aconteceu com a deformação? Dobrou. Era meio, passou a ser 1 metro. E daqui para cá ele triplicou a força. Então a deformação triplica. 1,5. E daqui para cá ele não quadruplicou a força? Então daqui para cá ele quadruplicou a força. A deformação, 2. Então eu estou percebendo que quanto maior é a força que o Zé vai fazer na mola, maior é a deformação que a mola sofre. Extremidade. Ao colocarmos uma massa, a mola irá esticar por causa da força-peso da massa. Colocando-se uma segunda massa igual à primeira, a mola irá se esticar 2 vezes mais. Essa é a chamada lei de Hooke, na qual a força deformadora é diretamente proporcional à deformação. Mas lembra um papo que a gente já levou lá nos princípios da física, nos fundamentos da física? Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, galera, significa dizer que, na matemática é isso, tá? A razão entre esses dois caras é constante. Guedes, não entendi. Eu disse que a razão entre a força e o X vai dar sempre a mesma coisa. Dá uma olhada? Força dividido por X vai dar uma constante. Vamos ver se vai dar ou não? Guedes, 10 dividido por meio, quanto é que dá? 20. 20 dividido por 1 dá quanto? 20. 30 dividido por 1,5 dá quanto? 20. 40 dividido por 2? 20. Pode fazer o que você quiser. A razão entre eles vai dar uma constante. No meu exemplo aqui, essa constante vale 20. Mas 20 o quê, Guedes? 20 banana, 20 laranja, 20 o quê? Gente, eu não estou dividindo uma força por uma deformação? Força é medida em quê? Newton. E deformação é medida em quê? Metro. Então, a constante
é de 20 newtons por metro. Se você parar para entender, para observar o que significa 20 newtons por metro, acabou a aula. Porque isso aqui está dizendo para você o seguinte, para cada metro que você quer esticar ou comprimir a mola, você vai ter que fazer uma força de 20 newtons. De novo, para cada metro que você quer deformar, você vai fazer uma força de 20 newtons. Então, se eu faço uma força de 20, ele deforma 1 metro. Se eu faço uma força de 40 newtons, ele deforma 2 metros. Não é isso que está na tabela? Entendeu? Essa constante, galera, ela é uma coisa que pertence à mola. Toda mola sai de fábrica com uma constante elástica, que diz a dureza da mola. Quanto maior é essa constante, galera, mais dura é essa mola. Agora iremos pendurar uma segunda mola, diferente da primeira, e vamos colocar o mesmo peso sob ela. A segunda mola estica mais do que a primeira, pois há uma diferença na sua constante. Então, se você pegar a espiral do seu caderno, você vê que qualquer forcinha que você faz, ela deforma fácil. O que quer dizer que ela tem uma constante elástica muito pequenininha. Agora, por exemplo, já eu vou te mostrar uma mola daquelas de rede, de segurar rede, que aquela mola é dura pra caramba. Ou seja, ela tem uma constante elástica enorme. Imagina então aquelas molas de amortecedor de caminhão para sustentar aquela carga. Cara, a constante elástica daqueles troços é imensa. Tudo bem? Beleza, Guedes. Até aqui eu entendi. E como é que eu faço para calcular a força da mola? Ué, já está aqui na sua cara. Olha para cá. É só jogar o X para lá, olha aqui, ó. A força elástica é igual a K vezes X. X, sim, a deformação da mola. Galera, só um detalhe para você aqui. Para quem é meio nerd, vai entender o que eu vou fazer aqui agora. Ó. Essa força, via de regra, ela tem um sinal de menos. Por que, Guedes? Eu não entendi. Olha para cá. Olha para essa primeira situação. A força da mola está apontando a favor da trajetória, sim ou não? Beleza. Se ela está falando a favor da trajetória, quer dizer que do modo escalar, essa força tem que dar positiva. Mas como é que ela daria positiva, professor, se o X é negativo? Se o X for negativo, conserta com esse sinal de menos, ela fica positiva. Por outro lado, nessa situação aqui de elongação, é um outro termo que se usa muito em enunciado, hein, galera? Elongação. A força elástica, ela é contra a trajetória, então, da forma escalar, ela vai ser negativa. Sim, mas como é que ela vai ser negativa se o X é positivo? Bota aqui um X positivo, que esse sinal resolve e vai dizer que a força é negativa. Agora, precisa muito saber isso? Não, não precisa. Isso aqui é um rigor quando a gente fala da forma escalar da força elástica. Beleza? Você sabendo para onde ela aponta, que ela aponta sempre para o zero, não importa se você comprimiu ou se você esticou, a força vai sempre apontar para o zero, porque lembra, é uma força restaurativa. Tranquilo? Se você matar isso aqui, acabou. Pessoal, eu quis deixar aqui para vocês, curtinho aqui, um pedacinho só do vídeo, para mostrar um simulador que tem, onde eu consigo ver as forças aplicadas sobre a mola, a força da mola, controlar a constante elástica, enfim. Vamos mostrar porque é mais legal ver do que falar. Olha só, galera, o que você tem aqui é um sistema aqui com um braço, né, que vai representar a força do zero. Aqui eu tenho uma mola que eu consigo controlar a constante dela. Lembrando que quanto maior é a constante da mola, mais dura ela é de puxar ou de comprimir, né? Eu vou deixar aqui baixinho, 100 newtons por metro. E aqui, galera, a força que eu posso fazer, que pode ser para comprimir a mola ou para esticar a mola. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, força aplicada é a minha força em vermelho, a força azul vai ser a força da mola, a setinha verde vai ser a deformação e essa linha pontilhada mostra o ponto de equilíbrio. Então vamos lá devagarzinho aqui, ó. Travei e comecei a puxar, ó. Quando eu chego aqui, por exemplo, em 50 newtons, vamos botar aqui 49, 50. Beleza, galera. Quanto que vai estar aqui a deformação? Meio metro. Por quê? Porque essa constante está dizendo para mim que para eu deformar essa mola 1 metro, eu preciso fazer uma força de 100 newtons. Mas agora é importantíssimo. Repara, se eu estou fazendo uma força de 50, a mola também está fazendo uma força de 50. Por isso é que se eu conheço a constante da mola e eu vejo a deformação, eu sei quanto de força eu estou fazendo. Quer dizer, na verdade,
A gente usa essa mola para medir a nossa força, né? Desde que a gente saiba calibrar. Ah, então se eu esticar até 100 newtons, eu consigo deformar essa mola 1 metro. Sim, mas eu posso também, galera, comprimir a mola, ó. Empurrar, 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 e o comportamento é o mesmo. Toda vez que eu faço a força, a mola vai fazer uma força contra mim. Olha lá, a força da mola é o azulzinho, tentando voltar aqui para o zero, e a minha força é aquela que está tentando, está perturbando a mola, né? Agora, o que acontece se eu fizer essa mola mais dura, galera? Ó, não estou mexendo na força, a força continua 100. Só que quanto mais dura essa mola é, menos deformação eu consigo, tá vendo? Com uma mola de 500 newtons por metro, a mesma força de 100 newtons agora só provoca uma deformação aqui, ó, de 0,2. Beleza? Tranquilo? Galerinha, espero ter ajudado aqui. E vai treinando, depois eu deixando o link. Entra lá, brinca, que você conseguindo ver isso aí, cara, você se diverte e aprende um pouquinho. Valeu! Agora vem aqui, que essa parte aqui é legal pra caramba. Que a gente vai começar a dar utilidade para essa força. Pessoal, imagina que você comprou uma mola no mercado, tá? Você foi numa loja de ferragem, comprou uma mola. Moço, me dá uma mola. Ah, qualquer uma, me dá uma mola aí. Aí você chegou na sua casa e pendurou essa mola no teto. Beleza? Ah, por que eu faria isso? Porque, sei lá, você deu vontade, tá? Você teve vontade de comprar uma mola e pendurá-la no teto. Aí você pensa, o que eu vou fazer com essa mola? Bom, olha pra cá. Você chega em casa e compra também um saco de açúcar de 1 quilo. Bom, a mola está pendurada aqui no teto, ela está no tamanho natural dela, lembra? É o L0 ou L, tanto faz. Pode ser o L0. E agora, quando você pendurou essa carga aqui, galera, ela deformou esse tanto aqui, ó. Esse X aqui. O X é a deformação. Mas, Guedes, como é que eu vou saber a constante da mola? Já está na sua cara. Sabe por quê? Quando você pendurou essa carga de 1 quilo e isso aqui ficou parado, me diz uma coisa, a gravidade está puxando isso para baixo? Tá. Com quanto de força, pessoal? Ah, massa vezes gravidade, vamos adotar a gravidade igual a 10, então o peso aqui daria 10 newtons. Mas se esse cara tá parado, é porque a resultante tem que dar 0. Porra, como que a resultante vai dar 0 se tem 10 para baixo? Vai ter que aparecer o quê? 10 para cima. Adivinha quem está fazendo a força? Isso, a força elástica. Também valeria 10 newtons. Ah, Guedes, então peraí um pouquinho. Se eu pegar uma régua e medir aqui e dizer que esse negócio variou 5 centímetros, eu já posso calcular a constante dessa mola? Claro que pode. A constante da mola é a razão entre a força e a deformação. A força da mola, nesse caso, é quanto? Não é 10 newtons? E a deformação não foi 5 centímetros? 10 dividido por 5 dá quanto, povo? 10 por 5, 2. Mais 2 o quê? 2 newtons por centímetro. Pode ser em centímetro? Pode, pode. Se ele não exigir sistema internacional, pode. Mas nem era isso que eu queria dizer para você. O que eu queria dizer é outra coisa. Você agora pegou uma caixa que tinha lá no depósito da sua casa. Você não faz a menor ideia do que tem. Mas você quer saber o peso dela. Professor, eu vou pegar uma balança. Então, querido, você já tem uma balança. Porque quando você pendurar essa caixa aqui, o que você vai fazer? Você vai observar quanto que ela deformou. Digamos que ela tenha deformado, ó, 8 centímetros. Pô, que forças que estão agindo nela? O peso e a força elástica, certo? Se ela está parada, peso e força elástica se anulam. Então, se eu descobrir a força elástica, eu descubro o peso. Claro, olha para cá, vou fazer aqui em cima. Ó. Nesse caso, a força elástica vai ser a constante que você já tem, afinal de contas, constante é constante, ela não muda, 2 newtons por centímetro, e a deformação da mola foi 8 centímetros. 2 vezes 8 costuma dar 16. Então, quer dizer que a força elástica é de 16 newtons. Então, nesse caso, o peso também vale 16. Querido, foi assim que foi inventada a balança de mola. As pessoas perceberam que a mola poderia servir para dizer
quanto pesa alguma coisa. É lógico que você não vai ver numa balança a indicação em newtons, você vai ver na balança a indicação em quilograma. Mas tudo bem, você pode pensar assim, para cada 2 newtons, quer dizer, 0,2 quilograma, o negócio deformaria 1 centímetro. Então você cria uma escala, bota aqui uma reguinha do lado e ele vai indicando para você, olha, se esticar até aqui são tantos quilos, se esticar até aqui são tantos quilos. Muitos de vocês já devem ter visto aquelas balanças de peixe, né, que o cara leva para o rio, que ele pega uma alça aqui, eu vou mostrar numa imagem aqui para você. Ele pega, pendura o peixe aqui para ver quanto dá o peso do peixe ou a massa do peixe. Tudo bem? A gente usa uma balança de mola. Que, outra coisa, em enunciado de física é muito comum aparecer essas balanças, só que ela não leva o nome de balança, ela leva o nome de dinamômetro. Anota aí, dinamômetro. Dinamômetro é uma mola usada para medir força, que é o que está acontecendo aqui. Beleza? E aí, detalhe, você não precisa necessariamente pendurá-la no teto. Você pode fazer diferente. Você pode apoiar ela no chão. Vira aquelas balanças de farmácia que você vai lá, sobe em cima e fica numa boa. Então olha para cá, vamos supor que seja a mesma mola. Portanto, eu estou adotando aqui, galera, que a constante dessa mola também é 2 newtons por centímetro. Ah, tá. Então, por exemplo, se ela tem aqui o tamanho natural dela, não tem ninguém em cima dela, botei uma plataforma ali, aí eu boto um objeto aqui que eu não sei qual é a massa dele. Ah, legal, Guedes, mas aí eu percebo que na hora que ela desceu, digamos, 3 centímetros. Ah, se ela desceu 3 centímetros, então o que eu estou medindo agora? Eu estou medindo a força que a mola está fazendo para jogar esse objeto para o alto, porque afinal de contas esse objeto está sendo empurrado para baixo. Pelo peso? Não, querido, pela normal, lembra? Lembra? Peso age nele. Na plataforma age a força normal, a reação, a tentativa de penetração, lembrou? Ah, professor, então a força de mola age como uma espécie de normal? Sim, querido, quando a gente discutiu a aula de normal, você lembra? Eu disse que balança não mede peso, eu disse que balança não mede massa. Eu disse a você que balança mede força normal. É o que está acontecendo aqui. Então, quando você vem aqui e calcula a força elástica, como sendo K vezes X, e olha que eu não estou nem me preocupando com o sinal, você viu que eu falei para você que era uma coisa meio preciosista, o K vale 2 newtons por centímetro e o X aqui vale 3 centímetros. Corta, corta, 2 vezes 3 costuma dar 6 newtons. Ah, então isso aqui está sendo pressionado por uma força de 6 newtons. Se só tiver o cara em cima, sim, eu posso dizer que o peso do cara equivale a 6 newtons. Aí 600 gramas de massa. Tudo bem? E as balanças têm uma escala para, né, supondo que todas as balanças são feitas para funcionar no planeta Terra, onde a gravidade vale 10, você já faz uma escalinha convertendo ali, dividindo por 9,8 ou 10, sei lá como é que os caras fazem isso. Mas, de qualquer maneira, ele vai dar uma indicação, geralmente em quilograma. Beleza. Gente, é só isso, não tem mistério. Força elástica, K vezes X. A única coisa que você tem que ficar atento é quanto à unidade de medida. Se esse X aqui ele pode vir em newton por metro, mas ele também pode vir em newton por centímetro. Então você só tem que combinar as unidades para dar tudo certo. Beleza? Tranquilo? Aliás, eu apontei para o X, na verdade era o K, tá? Desculpa aqui. O K pode vir em newton por centímetro, ele pode vir em newton por metro normalmente. Aí você vê qual é a unidade e o X você adequa, se você vai botar em centímetro ou se você vai botar em metro. Beleza? Ainda não acabou porque eu quero falar um pouquinho de gráfico. Tá? Então para aí um pouquinho, a gente vai falar no próxima aula aqui, a gente vai falar de gráfico da força elástica e depois a gente vai falar no aprofundamento de associação de mola, que é um assunto um pouquinho mais chato, meio decorebinha, mas também é raro de cair. Mas se cair, certeza que você vai estar preparado. É moleza, principalmente se você lembra um pouquinho de elétrica. Beleza, galerinha? Até já, vou apagar a luz aqui e daqui a pouco a gente volta.